Olá, boa tarde. Live A Bola Não Para, nesse sábado, para vocês que acompanham aqui, sempre A Bola Não Para. Hoje uma live falando de um assunto interessante sobre cinema, sobre mundo audiovisual. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Caio de Salve Lazaneu, da FAM, que já vai entrar aqui também. Todo mundo está entrando, participando. Eu agradeço a todos da FAM também, até porque faz parte da grade extracurricular. Vale um bom trabalho para vocês aí poderem participar e acompanhar a live. Vocês podem fazer suas perguntas, seus questionamentos com o professor Dr. Caio de Salve Lazaneu, que é o nosso convidado aqui. Um abraço a todos que estão entrando na live, um bom final de semana. Ontem tá um pouquinho de... Opa! Obrigado, Barcelona da Magia, da Inglaterra, da Copa de 2010, se não me engano. Comunicafã entrou aqui. Jonathan, um grande abraço a você. Newcastle Mil Grau, a todos que estão entrando. Estou aguardando o professor Dr. Caio entrando aqui para eu mandar o convite para ele do vídeo, né? Para a gente dividir a tela. Aguardando aqui. A Camila já entrou. O VR Biel também está por aqui. Bruno Darim. Tá todo mundo entrando por aqui. Estou só aguardando para exatamente o professor dividir a tela com a gente aqui. A gente começar a bater um papo. Tom Teres, boa tarde. Obrigado a todos que estão entrando na live. A Bola Não Para. Comunicafã, boa tarde a vocês. Muito me honra poder participar aí da live, poder fazer uma live com as pessoas envolvidas da Comunicafã. Caio entrou agora, deixa eu mandar aqui o convite para o Caio, já mandou, já tá craque também. A Camila também entrou. Boa tarde a Camila. O Caio já mandou o convite aqui para a gente conversar um pouquinho aqui na live A Bola Não Para. Grande Fabrício Bosio, um abraço, Fabrício. Um abração para você. Olá, professora, tudo bem? Boa tarde. Fred, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo bem. Tá se virando bem aí na quarentena, o professor teve trabalho dobrado, né? Opa, todo mundo aqui, né? Se adaptando e pensando as novas estratégias de educação, diante dessa perspectiva aí do isolamento, né? Completando 3 meses hoje do isolamento. Exatamente. Eu lembrei disso, foi numa sexta-feira 13, 13 de março que a gente saiu. E hoje, 13 de junho, 3 meses completos. Oficialmente, para nós, 16 de março, até porque meu aniversário foi dia 16 de março. Então, meu aniversário vai ser já na quarentena, já. Então, já começou bem. Já. Estreou. Eu aniversariei na quarentena também. Não foi muito legal, mas paciência, né? Tá bom, o importante tá com saúde, é o mais importante. Professor Dr. Caio de Salve Lazaneu. Lazaneu, correto, a pronúncia é assim mesmo? Tá Lazaneu. Certinho? Legal. Correto. Diretor, Isso. produtor, documentarista, montador, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela ECA na USP e, claro, professor da FAM, Centro Universitário das Américas. Para um professor de comunicação que fala de cinema, audiovisual, é mais fácil fazer aulas virtuais através de vídeo, professor? Eu acho que teria que participar dessa resposta também os meus queridos alunos e alunas. Mas para montar, para fazer, é mais fácil? Eu acho que é diferente, Fred. A gente tem ganhos muito interessantes, acho que tem dinâmicas que podem ser muito bem conduzidas, muito bem, assim, do ponto de vista do conhecimento mesmo, né? A facilidade que você está numa plataforma digital de compartilhar um conteúdo, de incrementar a aula com um conhecimento horizontal, adicional naquele momento, é muito interessante. E ao mesmo tempo é uma dinâmica diferente, né? Eu costumo sempre solicitar aos alunos que me digam como é que vocês estão aí, vocês estão vivos, eu estou vendo um monte de avatarzinho, né? Isso dá um pouco de... É muito diferente do professor acostumado, né? Pé no chão, sala de aula, enfim, essa troca, né? O tete-a-tete, que eu acho que é um lugar encantador também da sala de aula, mas, por outro lado, eu sinto que a dinâmica destas aulas nas plataformas tem encorajado mais os alunos a um tipo de interação, né? A perguntarem mais. Então, por vezes, as aulas até são mais, assim, em alguns assuntos, elas adensam até mais, né? E eu brinco, até estou dizendo para eles que quando a gente voltar a uma certa normalidade, eu vou pedir para eles ligarem a plataforma durante a aula e me encherem de perguntas. Porque às vezes você está no ao vivo, né? E você está em loco e solicita dúvidas, e às vezes eles estão assim, né, pensando se vão perguntar, não perguntam. Meio no sem digital, graça, acho que né? encoraja. No digital, acho que dá uma certa encorajada, isso eu tenho visto de uma maneira positiva. Não, né? legal. Mas, de fato, é diferente. E a gente tem que dar realmente todos os parabéns a todos os professores por tudo que estão fazendo, porque em curto espaço de tempo tiveram que lidar com algo novo,
uma novidade. É. Uns mais, outros menos poderiam fazer cursos online, algo assim, mas é diferente, né? Da Uhum. aula online é uma coisa totalmente difícil, não é fácil, você não tem o retorno, às vezes você está falando, você não sabe se está alcançando o jeito que você quer, o jeito que você está transmitindo a mensagem, se é da forma que as pessoas estão Sem dúvida. entendendo, você tem essa dúvida, né? Porque com o olhar a Sem gente dúvida. percebe, né? Através do olhar das pessoas, Uhum. você percebe, pô, tá compreendendo, não tá entendendo, não tá em dúvida, e não É. tem essa possibilidade, né? Porque o vídeo, por mais que você Sim. possa até olhar o aluno, não tem a É. proximidade, né? Então, vocês estão É. de E para a parabéns e que isso enaltece educação, muito. A educação é fundamental a acho que pra, proximidade, né? sim, para a educação acho que a linguagem corporal ela é fundamental também, né? Uma forma da gente compreender um pouco como essa comunicação está se estabelecendo, né? O que, que o aluno está entendendo, enfim. Legal, Mas vamos lá. obrigado. É isso. Eu saúdo aos alunos, alunas e a sua audiência presente, né? Agradeço ao Legal, espaço, ao convite seu, da professora Camila, legal. né? E é um prazer para mim contribuir com essa reflexão. Não, eu sou filho de professor, então você imagina, eu sei da dificuldade que vocês têm aí. Vamos falar então do assunto em si, em relação o seu curso em si, a matéria em si que você faz dos alunos na FAM, qual que seria, Caio, por favor? Eu estou no curso de produção audiovisual, né, que é um Sim, curso tecnológico. sim, As minhas cadeiras assim mais cativas sim, são, né, tanto a não ficção documentário, legal. que é uma área, assim, as duas áreas, né, essas duas cadeiras que eu ministro as aulas são paixões assim de muito tempo, né, que acabaram também coincidindo com o campo profissional, criativo e de pesquisa. Então é tanto documentário, né, chamado não ficção, que abrange um pouco além do documentário, mas sucintamente o documentário, e a pós-produção, né, que Sim, são duas áreas que eu atuo também profissionalmente. Sempre busquei ter um pé na pesquisa, né, e um pé também no mercado, né, um pé assim atuante para essas duas coisas se equilibrarem, para que essas duas coisas possam dialogar, né, a pesquisa e a prática profissional. legal. A gente está falando tanto de transformações, né? E o cinema, com certeza, vai ter que se transformar, vai ser inevitável, né? Qual a sua avaliação? O que você pensa a respeito dessas mudanças, né? Vamos voltar ao tempo do Drive para poder assistir filmes? Será que vai ser assim mesmo? Pois é, Estão dizendo até em teatro, né? Produções artísticas desta maneira, é. né? Até porque Uhum. é um setor, um local, não só produção artística, produção de eventos, teatro, cinema, são É. funções, nesse momento, que sofreram muito, né? Com a quarentena, Muito, com o fechamento, esse isolamento social. Qual que é a sua avaliação, é. professor? Acho que primeiro eu queria dizer assim que, né, até o título do nosso encontro aqui, Perspectivas do Cinema e Audiovisual diante da pandemia, Sim. é um pouco ousado, né? Eu vou contribuir com algumas provocações, uma análise assim, um pouco mais horizontal, um pouco né, pegando elementos históricos, né, Claro. processos, crises outras que já passamos, mas eu estava inclusive lendo hoje um artigo do professor, do filósofo Edgar Morin, né, onde ele diz que ainda você vê uma certa intensidade né, em teóricos, em filósofos, tentando pensar 2025, 2050, e a gente não consegue pensar semana que vem. Né? Verdade. Assim, acho que essa alteração de cenário, né, que a pandemia do coronavírus nos colocou, assim, nos situou de uma maneira abrupta, né, nos leva a repensar muito, sobretudo, dessa relação com a economia, como é que o mundo vai ficar. Então, de fato, eu acho que a área da economia criativa, na qual o cinema, o audiovisual está inserido, ela foi profundamente assim, instabilizada por um certo período. Né? A gente já observa alguns fenômenos importantes acontecendo. Eu queria destacar um, por exemplo, a China, né, que foi o primeiro país acometido pela pandemia Sim. e que, portanto, começou a sair as medidas de flexibilização, né, de saída do isolamento com segurança. Foi também um dos primeiros países a bem desempenhar essa saída. Né? Já em março você tem a reabertura de algumas salas de cinema. Né? E aí a gente está falando de sala de cinema enquanto janela. Né? Sala de cinema enquanto tal, contempla uma diversidade muito maior de aspectos, assim, que não é só a sala, né? Que a sala é Sim. uma janela, mas uma fundamental, importante janela que sobreviveu ao século XX, né? Integralmente já quase um quarto do século XXI. Né? Então, há de fato assim, experiências que
né, começam a mostrar áreas de alguma preocupação. Né? Você tem a situação da China, onde algumas salas reabriram a preços promocionais em março, né, e não chegaram a não vender nenhum ingresso. Né? Eu até separei um trecho aqui, né? O Rich Greenfield, que é um pesquisador de mercado, fundador de uma empresa americana chamada Light Media Partners, né? Ele diz que, a propósito aí do cenário americano, norte-americano, né? A gente está falando em China e Estados Unidos, estamos falando dos dois países com o maior número de salas de cinema no mundo, né? Então, essa é uma frase do Rich Greenfield, esse pesquisador, que ele diz que acredita que a maior parte, né, do mercado de exibição cinematográfica, no caso norte-americano, estará em algum processo de falência até o final do ano, né, o que é, de fato, assim, preocupante. Né? Isso é uma coisa, um processo, de certo modo, histórico. O cinema passou por isso, ele sobreviveu, por exemplo, à grande crise, né, a quebra da Bolsa, em 1929, os períodos históricos entre guerras foram períodos absolutamente difíceis, né, para a atividade cinematográfica. Por vezes, inclusive, né, esses períodos históricos entre a guerra e durante propriamente a Segunda Guerra, mais especificamente, né, o cinema também acabou servindo muito como um instrumento de propaganda, né, e até, assim, de certo modo, ele se subsidiava. Então, você tinha uma crise enorme no aspecto econômico, com uma guerra, mas você não tinha um receio do contágio, né, por uma pandemia, por um vírus transmissível, sim, sobretudo em aglomerações, né? Então, de fato, é uma situação inédita. Assim. A gente tem, evidentemente, a pandemia da gripe espanhola de 1918, ela não serve muito como um comparativo, né, para o que é que aconteceu efetivamente com o cinema, porque ainda em 1918 a coisa, né, você não tinha um modelo mais ou menos parecido com o que está hoje aqui, né? Viu, Caio? E só te cortando um pouquinho, você falou sobre a gripe espanhola, né? E aqui no Brasil recuperaram, e eu sou mais da área esportiva, né? Sou jornalista, mas trabalho e milito mais na área esportiva. Mas mostraram algumas fotos lá do Rio de Janeiro, das Laranjeiras, na época da gripe espanhola, todos de máscara assistindo os jogos, né? Nesse primeiro momento, quando voltar assistindo jogos. Assistindo jogos. Claro, nesse primeiro momento, quando voltarem, sem torcida, mas na gripe espanhola, as pessoas sentadas, todas de terno e gravata, que era assim que se ia a um estádio, um jogo de futebol, mas todos de máscara. Com máscara. Um pano, alguma coisa assim. Cobrindo o rosto para não ter esse contato. E algumas normas, alguns itens de recomendações sobre proximidade, sobre cuidado com a higiene das mãos. É bem interessante isso. Sim, sem dúvida. Então, e aí há outros momentos que são de uma relação, não numa crise no sentido econômico ou bélico, né, ou estrutural, assim, mas que são crises assim também do setor em relação às suas transformações tecnológicas. Então, a televisão, quando começa a tomar, entre aspas, um certo espaço do cinema, né, o cinema vê-se de algum modo, né, alguns mais apocalípticos vão dizer, ixi, será que o cinema vai acabar? Né, então, quando o vídeo analógico também começa né, o Wim Wenders, por exemplo, tem um documentário de 1982 chamado Quarto 666, que é apocalíptico, né, assim, por assim dizer, sim, onde ele entrevista vários cineastas presentes ao Festival de Cannes, né, naquele ano, para pensar o futuro do cinema. Ele escreve uma carta, né, e pede para que os convidados leiam e pensem, a partir da reflexão daquela carta, o que é que será o cinema. Isso estamos falando da década de 1980 do século passado. Né? Então, e aí vários dos cineastas naquele momento são um tanto quanto pessimistas, assim, porque aquele momento é um momento onde o vídeo analógico, né, por exemplo, a MTV é do começo dos anos 80, né, onde o vídeo analógico, onde muitos filmes estão sendo produzidos no suporte analógico, o cinema em película está começando já, né, nesse período. O VHS era muito forte, né? O VHS era muito forte. Era forte, né? No começo como uma relação com o vídeo amador, né? Mas depois o cinema vai absorvendo estes suportes, transformando esses suportes, convergindo esses suportes e, de fato, é uma arte, né, um lugar extremamente encantador que não acaba, né, ele tem uma tendência sempre a convergir. Acho que, aliás, no século XX, né, foi uma das áreas, assim, criativas, tecnológicas também, que mais atuaram dentro dessa convergência, né. Acho que se falasse para os irmãos Lumière
no final do século XIX, quando eles inventaram o cinematógrafo, né? Que cento e poucos anos depois as pessoas estariam andando com telinhas pelos seus bolsos, por todos os lados, né? Inimaginável. Eles acho que não acreditariam muito que seria possível, né? Ou talvez sim, né? No século XIX eles eram bastante criativos quanto à futurologia, assim, pensavam, né? Que a gente estaria voando agora, alguma coisa. Algumas coisas acertaram, outras nem tanto, ainda estão um pouco longe ainda. Mas, professor, e dessas mudanças, assim, claro, como o rádio, por exemplo, a gente ouviu muito, o rádio vai acabar. Chegou a internet, o rádio vai acabar, tem web rádio, o rádio vai acabar, e a gente vê que, graças a Deus, e eu que sou oriundo do rádio, com felicidade vejo que o rádio não acabou, ele se transformou, é diferente. Ele acompanhou e a gente está acompanhando a evolução da velocidade da comunicação, da tecnologia, da internet para se reinventar. Você acha que agora vai ter uma aceleração para o cinema também se transformar? Eu falo no sentido das salas de cinema, assim, porque você acaba perdendo um público, e a quarentena ficou muito forte, isso eu tenho Netflix, a Amazon, os caras esperando maratona de série, o cara quer terminar a série de qualquer jeito, fica aí assistindo. Há outras alternativas, né? Ou seja, as filmagens não se perderam, mas há outras alternativas onde elas são expressas, né? O que você pensa a respeito? O mercado do streaming é uma realidade, assim, inegável, né? Há dados, assim, que dão conta de um crescimento evidentemente, o contexto da pandemia fez com que as pessoas consumissem mais diretamente esse tipo de serviço, né? Mas os dados são de crescimento de em torno de 80%, né? A Netflix, por exemplo, do primeiro trimestre de 2019, primeiro trimestre deste ano agora, da ordem de 80% de crescimento, né? O faturamento, essas empresas, elas normalmente não compartilham publicamente, embora muitas vezes sejam empresas de sociedade de capital aberto. O faturamento até a gente tem estimativas, né? Mas a audiência é um problema, né? A audiência ela não é computada. Talvez em algum momento essa política seja revista, eu acho, né? Para um realizador, falo enquanto realizador, que é uma das coisas mais interessantes, saber quantas pessoas assistiram o que você fez, né? Isso é fundamental. Para um comunicador, para quem escreve, um jornalista, você quer saber quantas pessoas estão lendo, né? E o digital é uma das melhores coisas que ele traz, essa possibilidade também de relação, né? De perceber a abrangência de um produto. Claro. E, enfim, em termos de audiência, você tem alguns institutos que acompanham o serviço de streaming, mas eles estimam, quer dizer, não é uma base exatamente precisa, né? Mas a Netflix no Brasil, ela já ultrapassou em termos de faturamento algumas emissoras de televisão, né? Então, de 2019 estima-se algo em torno de 1,4 bilhões, né, de reais de faturamento, isso Brasil, né? Então, o streaming veio para ficar. A relação com a pandemia em si é uma relação de aceleração de um processo, né? Eu tendo a entender, você tinha perguntado do drive-in, eu vi aqui alguma pergunta que passou também. Foi a parte que ele escreveu, do drive-in, porque já tem lugares que já estão marcando aí filmes, ainda são poucos carros nesse momento, mas o pessoal já está começando a querer ver alternativas, né? É um modelo interessante que vigorou no Brasil até algumas décadas atrás. Hoje em dia, né, uma ou outra sala, o Sesc até tem um programa de cinema, o Chaparral, né, que ainda funcionava como uma espécie de revival, alguma coisa assim, né? Mas é um modelo, de fato, de espetáculo, de entretenimento que sumiu um pouco, né, assim, do nosso radar. Entretanto, você pega mercados como americano, né, norte-americano, você tem mais de 500 cinemas drive-in lá, né? Quer dizer, não exatamente sumiu, é um outro tipo de enfoque, recepção. Né? Eu tendo a entender que e tudo, né, com base ainda evidentemente no achismo, que será uma moda passageira, né? Porque se há um lugar assim que as salas de cinema foram tornando-se cada vez mais especiais, é exatamente em relação a essa fruição sui generis, que é, né, uma sala com sistema de som surround impressionante, né, as telas enormes, quer dizer, você assistir
não tenho absolutamente nada contra os streamings, né, as telas de casa, o conforto de não precisar pegar o trânsito, etc., de pagar um ingresso de cinema que muitas vezes é caro, muito caro para a maioria da população brasileira, infelizmente, né? Isso, para mim, acho que deveria ser também uma política de preços a ser revista, que os cinemas fossem mais democráticos, mais acessíveis, né? Mas não tem nada contra assistir em casa, mas assistir uma tela de cinema é um evento, para mim, sempre memorável, né? Claro. Tenho isso assim. É interessante, talvez, perceber como que as gerações que estão sendo formadas numa relação com os streamings, penso na minha filha, né? Penso em, enfim, as crianças que estão hoje, né, com esse tipo com essa demanda mais frequente, que tipo de relação elas vão desenvolver exatamente com a fruição cinematográfica da sala de cinema, né? Mas eu acho que a sala de cinema ela não vai sumir, né? O drive-in provavelmente ele vai por algum tempo permanecer como uma alternativa, né? Diga-se de passagem, eu vi uma primeira iniciativa aqui, já tem uma série de filmes, se não me engano, vai acontecer no museu, no Memorial da América Latina, né? E, salvo engano, o valor do ingresso em torno de R$ 100, né? Então... estadia no estacionamento mais o filme, né? Pois você pode imaginar que assim, então tá, R$ 100 por carro, eu posso colocar 5 pessoas potencialmente num carro, seria R$ 20 o ingresso. Quer dizer, continua a mesma lógica, um tanto quanto inacessível, né? Assim, um ingresso caro para assistir um cinema dentro do carro, né? Então acho que por algum momento isso vai ser interessante, mas é diferente, quer dizer, o som é diferente, Ô, né? professor, a relação com o e o do filme é meio, diferente. do banco de trás, o cara que tá no meio, que sofre mais, né? O que tá atrás do banco sofre mais, né? Porque o cara vai assistir. Só se for conversível, né? Mas normalmente você não vai no drive-in com 5 pessoas, né? Você vai um casal, né? Exatamente. Provavelmente vai em casal. Tem uma relação diferente aí, né? Então eu acho que tem um modelo, se a gente pensar Brasil, assim, temos em torno de 3.500 salas de cinema, acho que são 5.700 municípios, mais ou menos, que nós temos no país, né? Então você chega rapidamente a uma conta de que tem 2.000 e tantas salas cidades a menos do que municípios, né? Do que em relação e uma relação mais complexa ainda se a gente considerar que a maior parte das salas estão concentradas nos grandes centros urbanos, né? Então essa disparidade é ainda maior, né? Deve haver mais municípios sem cinema, né? O que é na minha opinião, como realizador, mas também como cinéfilo, um cinema é um patrimônio, né? Um patrimônio cultural, é um monumento importante para uma sociedade, né? Que uma cidade tenha. Então a gente viu assim cinemas professor, de rua, eu não sou tão velho assim, mas se fazia eventos para a inauguração de um cinema de rua, por exemplo. Se fazia festa, era um evento, você ir numa inauguração de um cinema, né? Era uma coisa, você falou cinema de rua, né? Não shopping, mas, poxa, era um evento. Pô, vai inaugurar um cinema que o bairro ficava tudo movimentado, né? Infelizmente se perde isso um pouco, né? Era um luxo ter um cinema no seu bairro, né? Seu bairro era valorizado se você tinha um cinema de rua. Né? Então a gente acompanhou esse processo também que tem a ver com questões econômicas, tem a ver com esse momento, sobretudo década de 1970, década de 1980, que os shoppings começaram a expandir, né? Começaram a sua expansão, os cinemas de rua não foram aguentando, especulação imobiliária, a relação com o mercado... Até cultos, viu, professor? Porque eu ia no Cine Jamor, Arena do Wing de Moraes, na Vila Mariana. Tinha um pouco de pulga, às vezes, a gente não dava muita sorte, às vezes acontecia isso. Mas virou lá até hoje. Agora é uma igreja que tem cultos evangélicos, virou uma igreja. Mas era o Cine Jamor, ali do Wing de Moraes. Acho que muita gente que é região da Vila Mariana era conhecidíssimo. O Cine Jamor era o cinema do bairro ali. Eu não tenho nada contra os templos religiosos, mas é uma pena que os cinemas tenham dado lugar a muitos, né? Porque, na verdade, a questão arquitetônica, né? É um bom lugar para você reunir um público amplo, com palco, etc. Mas seria interessante, importante que tivéssemos mais, né? E a sala de cinema tem, querendo ou não, representado um certo crescimento nos últimos anos no Brasil, né? A gente tem, nos últimos anos, se abre mais salas do que se fecha, né? Evidentemente, agora, no contexto pós-pandemia, acho que, né, as salas
que não estão ligadas a um grande patrocinador, que não estão ligadas a um determinado suporte, sim, né, vão sofrer muito mais e provavelmente fecharão as portas, né? Isso é triste, Muito. porque talvez seja um processo sem volta, né? Então você tem um fenômeno também de uma certa retomada dos cinemas de rua com patrocinadores, né? Poderia destacar, por exemplo, o Belas Artes, que, Uma enfim, consolação. algumas instituições foram alternando-se no patrocínio, né? Enquanto Bateu na trave para fechar, né, professor? quase fechou, mas é um signo assim, né, importante de resistência dos cinemas de rua de São Paulo. Então você também tem houve uma tendência aí nas últimas décadas de investimento, uma espécie de mecenato mesmo, de bancos privados, né, que começaram também a constituir algumas cadeias de cinema, Do espaço Unibanco entendendo para também, frente, né? daí para frente, entendendo a importância que o cinema tem também nessa relação com a identidade nacional, com uma sociedade, enfim, que zele por sua cultura, também entendendo que o cinema é um intercâmbio constante cultural com outras culturas, né? E acho que isso é muito significativo. Então, talvez essas redes que são subsidiadas por bancos, por entidades privadas que têm fortemente o seu lucro atrelado a uma outra atividade que não é cinematográfica, se sustentem. Infelizmente, aquelas que não, inclusive até grandes cadeias que Cinemark. sobrevivem. Talvez a gente não sabe assim, né, exatamente o que é que vai acontecer, mas talvez não tenha um final tão bom assim, né? E, entretanto, há alguns cenários possíveis que já se apontam, né, em relação à sala de cinema, que é provável que um determinado modelo de convergência passe a acontecer, né? O que a gente está chamando de convergência de novo. Então, se você notar a própria Netflix, né, o Roma foi um filme que passou também, produzido pela Netflix, também passou em salas de cinema, né? O Irlandês, do Martin Scorsese, também. Então, você tem encontrado certos modelos híbridos entre o streaming e a sala de cinema, valorizando exatamente esse lugar, né, especial, esse evento único, singular, essa sala escura, o som, etc., que é de fato diferente. Então, talvez, evidentemente, cada país tem uma legislação diferente, porque se você remontar aos Estados Unidos, por exemplo, da década de 1950, já havia leis antitrust, né? Ou seja, aquela mesma empresa que produzia, ela não poderia distribuir e exibir, né? Senão você detém todo o monopólio de um setor, né? E então, evidentemente, as legislações vão possibilitar mais ou menos isso, mas talvez as próprias redes de streaming passem a investir também na sala de cinema para essa espécie de relação convergente, né? É um dos cenários que também se até para atingir mais gente, né, professor? Também, né? Também, né? E valorizando como, de fato, uma produção, um lugar importante, né? Que não deve deixar de existir. Claro. Né? Eu tenho comigo que, enquanto existirem as salas de cinema, eu serei um fiel, enfim, consumidor, espectador, né? Porque, de fato, é uma relação outra. Mas com tem certeza, aí modelos... e com certeza o que você falou, né, professor? Preço do ingresso, até para você tem gente que não gosta, né, no cinema, quer o silêncio, não quer a pipoca, mas tem gente que vai, quero com a pipoca junto, tal. E tudo aí, se você for colocar no bolso, né, o preço do ingresso, a pipoca, que vem naquela capricho do salgado, aí você precisa tomar alguma coisa para dar uma atenuada no sal. Pipoca no tamanho... O menorzinho já é grande, né? Imagina o gigante, né? Então, assim... Sobre a pipoca, é engraçado que foi uma questão que chegou até o Supremo Tribunal Federal, né? Foi julgado pelo Supremo se o consumidor do cinema poderia levar a pipoca consigo ou não. Por isso que eu até falei, né? Porque eu sei que tem essa... Porque, de fato, é uma coisa, tem muito cinema que boa parte do seu lucro, se não a principal parte do seu lucro, vem da pipoca. Exatamente. Né? Então, milho é barato pra caramba, mas você chega lá e uma coisa... É gourmet, né? É o que ele gosta de falar, né? Pipoca gourmet. Pois é. Ô, professor, você estava falando de streaming e eu tive uma chance de conversar com o pessoal do Facebook que começaram a fazer transmissões esportivas. Aliás, eu até falar sobre isso, que o cinema também está optando
até para eventos, né, esportivos, tal, abrindo salas, transmissão de Copa do Mundo, em salas de cinema, que tem um aspecto totalmente diferente, né? Para você acompanhar um evento esportivo numa sala de cinema. Mas eu conversei com o pessoal do Facebook sobre o streaming, sobre principalmente as transmissões na época, e aquilo que você falou, até colaborando com o que você tinha dito, eu perguntei a eles quanto tempo as pessoas ficam assistindo um jogo de futebol. Eles falaram que não poderiam falar... Na sala de cinema? Não, Não. na sala de cinema, não. No Facebook. Ah, tá. No Facebook. Eles falaram que não podiam me falar, não podiam falar quantos. Eu falei, então, quanto tempo? Aí eles falaram, menos que um tempo. Então, menos que 45 minutos. Direto. Então, a pessoa a pessoa não está acostumada ainda. E na TV, o cara muda o canal, abaixa, só... Na internet está diferente. Você está no celular, é um costume, né? Às vezes as coisas são costumes, né? E aí eles tinham um plano de até esse ano, e que acabou caindo com o de tudo que aconteceu, chegar a 2020 e a pessoa assistisse pelo menos, a grande média, um tempo inteiro. Então, ao invés de 90 minutos, pelo menos 45 minutos, todo mundo. E aí foi falado de outras possibilidades de transmissão, e falaram em relação ao Instagram, do IGTV, que poderia começar a fazer produções de filmes no IGTV. O que você já ouviu sobre isso? O que você acha sobre isso? O IGTV que parece ser agora o que o Instagram está tentando aí, até pensando em monetizar através das nossas lives. Produção de conteúdo. As nossas lives fizeram eles despertar esse lado aí também, eles valorizaram esse canal deles também. Eu acho, tendo a entender que é, de novo, uma situação de convergência, né? A tecnologia ela não vai exatamente determinar, mas se a gente pensar um filme para uma plataforma diferente, ele tem que, né, ele vai relacionar com o público de uma forma diferente, a fruição será diferente, né? Assistir um filme pelo celular, eu particularmente não consigo. Né? Então, eu não assisto uma série, não assisto um filme, assim, quando muito algo, um vídeo rápido do YouTube, eventualmente um videoclipe a gente assiste, né? Quer dizer, tem uma... Estou dizendo a gente, mas não sei se é comum. Até um documentário vai de 10 minutos, dá até para ver, vai, professor, assim, 20 minutos, dá até para 5 a 10, talvez alguma coisa celular. Então, essa relação com a tecnologia, ela é muito ampla, né? É muito assim, eu estava lembrando que o Festival de Cannes nesse ano quase foi cancelado, né? Não foi, mas vai funcionar de uma maneira completamente diferente. E estava lembrando que o único filme brasileiro que entrou, agora me foge o nome, mas é o filme dirigido pelo João Paulo Miranda, que é um diretor muito interessante, é o primeiro longa dele, né? Ele foi para Cannes algumas vezes com curtas metragens, e felizmente a gente vai ter um nome nacional lá neste ano. Que bom. E eu estava me lembrando que, talvez 2006, eu não sei precisar exatamente o ano, né? Eu fiz um curso com o João Paulo como professor, de cinema por celular, né? Isso há 14, 15 anos atrás. Caramba. Né? E eram uns Nokias, assim, meio... Era o celular para filmar. Assim. O Nokia então, era já o tinha, mais... né? Não lembro se era N95, alguma coisa N95, assim. eu vou falar por quê. Acho que era esse. Porque né? na Jovem Pan, tinha a Jovem Pan online, a gente começou a filmar com N95. Fazer vídeos pro YouTube da Jovem Pan com N95. E a Nokia, inclusive, na época, ela já patrocinava festivais que eram de filmes com N95. Exatamente. Né? Então, estou falando de 15 anos atrás. Então, não tem... É engraçado que não tem exatamente uma novidade aí. Né? Se a gente retroagir mais ainda, você pensar no período do pré-cinema, né? O kinetoscópio, que eram as máquinas do Edison, que você botava um níquel e tinha uma fruição individual, você assistia por um visorzinho, e aquele filme tinha 50 segundos de duração, era uma forma de relação com o material visual, né? Visual em movimento, não era audiovisual ainda, mas que era única, né? Que era uma experiência, uma fruição única, singular, como a gente faz quando está no YouTube, quando está nas plataformas, pelo nosso celular, porque é uma fruição, você não bota um celular assim, então chama a galera para ver. Um telão para né? o pessoal ver. Eventualmente, para alguma coisa muito rápida que você quer mostrar, você até faz isso, mas assistir um filme tem uma relação diferente. Então, eu sinto assim, que o cinema como conceito, como né, o filme, enfim, como produto do cinema, uma relação ampla, ele sobrevive a diferentes suportes. Né? Enfim, hoje em dia, inclusive, a gente já tem festivais que são com a tela... na vertical, né? Não é com a tela na horizontal. O que eu acho um disparate, né? Eu também
Não gosto, porque em termos de linguagem, a gente, nós, enquanto visão, temos A percepção é uma menor, visão né? muito, Literalmente. muito mais horizontal, né? Sim, A gente não sim. tem uma visão humana, enfim, que é vertical. Então, eu acho que, inclusive, em termos de linguagem cinematográfica, você perde elementos importantes nesse campo mais ampliado. Mas tem, né? Vai sobreviver, vai virar uma tendência, isso ou não, não sei, né? Mas eu acho que o produto filme ele é absolutamente fluido, né? Ele vai adentrando as plataformas, se inserindo mais em algumas, outras em menos. O TikTok, por exemplo, é um fenômeno, né, Incrível. bastante interessante. Eu como montador, né, costumo dizer isso também para os alunos, quer dizer, quem não sabe montar hoje em dia, Boa. né? Não existe quem não saiba montar. Sim. Você abre um aplicativo, você abre um TikTok, você abre qualquer coisa. A Intuitivo, minha né? filha de 7 anos, sim, Intuitivo. né? Porque a gente monta desde que está nascendo. A nossa relação de linguagem com a vida é um constante aprendizado de montagens. As montagens Sim. vão tornando-se mais complexas, né? Mas não há quem não monte do ponto de vista técnico. Agora, essas plataformas, essas ferramentas, elas nos desafiam ainda mais a sermos criativos, porque felizmente a inteligência artificial ainda não tem a sensibilidade humana, né? Exatamente. Então é esse componente humano que vai, de fato, ainda fazer alguma diferença, né? Legal. Então eu não sei, assim, é interessante esse dado que você traz do jogo, né? Sim. Mas é perfeitamente plausível, porque quando você tem um navegador à sua frente, você tem mil e uma possibilidades além do jogo, né? Se você está num estádio, você está, de fato, em Focado contato. O no. jogo é a coisa mais É, importante do momento, né? E acho que é a mesma coisa com o cinema, né? Por isso, inclusive, o celular é tão sagrado que seja desligado, desligado, é. esquecido, né? Naquele momento, Porque vem aquela para que mensagem, não uma te coisa, tire. o cara dispersa, né, em relação ao que ele tá Por vendo outro para outra lado, coisa. o streaming é muito comum que a gente esteja assistindo, pause e volta 3 dias depois. E A assiste de gente novo. tem muito dessa relação. Né? É questão de costume também, né? Lá para frente, acho que pode ter mais alternativas e é importante isso aí. A Paty perguntou sobre, perguntar sobre montagem, essa questão de Uhum, montar, para deixa você eu... explicar para o público o que é essa questão de montar, professor, você que falou que Sim. trabalha como montador. Sim. Estou falando, montagem na atividade cinematográfica tem a ver com a pós-produção de um filme, né? O filme Tá. é filmado em partes, né? São partes que passam, o roteiro é decupado em diferentes cenas, planos que vão ser captados. O montador depois ele reorganiza esse material, Legal. né? E, enfim, a montagem é essa etapa da pós-produção, né? A pós-produção é uma das etapas, curiosamente, que ela não foi afetada pela pandemia, assim, não tão intensamente, Sim. né? É engraçado, se a gente pensar que o cinema, em termos gerais, uma produção poderia ser entendido em pelo menos 5 grandes etapas, né? Do planejamento, que tem a ver com uma ideia, até a sua distribuição, são fundamentalmente 3 etapas que a gente está em crise nesse momento, que são a pré-produção no sentido da viabilidade, né? Você tem que, então, sempre encontrar parceiros, seja no setor público ou privado, dispostos a analisar a viabilidade do seu filme e investir algo nele para que ele exista, né? A produção, efetivamente, ninguém está filmando, né, nesse momento. Quer dizer, se está filmando, eu recebi até um amigo mandou um vídeo de uma publicidade, um filme publicitário sendo feito no Uruguai. E era Sim. uma loucura, assim, a quantidade de pessoas a mais que você tem que ter no set, de agentes de saúde, de cuidado com desinfetar os ambientes e medir a temperatura a todo momento, é uma coisa, assim, realmente a publicidade mesmo que tem dinheiro para bancar esse tipo de coisa. Os filmes pequenos não têm quaisquer condições de filmar nesse momento, então provavelmente para a produção a maior parte dos filmes neste ano é um ano um pouco perdido, né? A pós-produção, eu digo isso porque inclusive estou nesse momento trabalhando na pós-produção de um De um longa? longa-metragem. Eu lembro que foi engraçado no começo da pandemia, tem uma grande amiga montadora, Cristina Amaral, mandei até um meme para ela, a gente riu, se divertiu sozinho, que era uma imagem assim, o montador antes da quarentena, é ele na ilha lá, isolado, solitário, e o montador depois da quarentena, a mesma foto. Né? Continua. Para ele não mudou, Continua a né? mesma coisa. Né? O montador, quem trabalha com a pós-produção, muitas vezes é de fato uma coisa, já se produziu, a ideia já se tornou viável, etc. Você tem um cronograma, tem um tempo para
para viabilizar aquilo, né, enfim, que a sua prática chegue ao resultado final do filme, mas é algo que pode ser feito isoladamente. Então tem muitos filmes em processo de pós-produção nesse momento que vão, né, efetivamente adiar os seus lançamentos. E aí essa parte também é muito prejudicada hoje em dia no contexto da pandemia, que é a distribuição. Exatamente. Né? Então é na distribuição que também está um pouco o X da questão. Né? Antes desse filme que eu mencionei que estou trabalhando agora, a gente no começo desse ano, eu terminei um longa também como montador, e é uma grande felicidade conseguir terminar um longa no Brasil, né? Um país que está com algumas diminuindo os medidas recursos financeiros para a produção de filmes, pois é, né, né? A gente tem já vai para quase 2 anos de congelamento dos fundos, do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Do repasse dos fundos, o que é, assim, é terrível, porque é um resultado que a gente vai colher para daqui a 2 anos, a gente vai começar a perceber o quanto a produção está de fato caindo, porque ainda tem muita coisa sendo feita com o recurso que veio antes desse congelamento. Né? Nesse caso, esse filme que eu estou trabalhando agora é um exemplo. Mas é uma felicidade você conseguir terminar um longa, né? Começar a enviar para festivais e ter aceitação em alguns, e de repente vem uma pandemia, o pior momento possível para que essa distribuição aconteça. Né? Então, esse longa a gente chegou até, os diretores foram para o México, um pouquinho antes da pandemia, já voltaram com a quarentena, inclusive, decretada, né? E foi um filme que estava nesse festival mexicano, onde vários curadores de vários festivais do mundo também assistem, né? Então é uma janela importante, e aí ele acabou se estabelecendo alguns contatos para passar em festivais que infelizmente foram cancelados nesse ano, né? Então você fica com o filme ainda 1 ano e tanto para lançar lá na frente, né? Então se isso já afeta a indústria efetivamente, que tem muito incentivo, tem, né, muito dinheiro investido, tem as salas de cinema certas para passar, ou tem o streaming certo que vai bancar, imagina ainda mais para quem está num processo mais autoral, um cinema um pouco menor, né, em termos de orçamento, enfim. E no seu caso, professor, mas é isso, né? sobre documentarista, também sobre documentários, né? A partir desse momento onde a gente tem diminuição de recursos, né? Congelamento de recursos, diminuição, possivelmente até mais corte, mais severidade em liberação de recursos, né, em relação às produções, né, de cinema, de audiovisual. Como que você vê esse momento? Como vai ser pós-pandemia para essas produções? Porque, assim, às vezes o cinema, produções de cinema de um longa-metragem, claro, é muito difícil, é óbvio. Mas, às vezes, dependendo, você consegue uma parceria, alguma empresa, um patrocínio privado. É óbvio que isso também será reduzido, é inevitável. Mas, assim, para o documentário, acho que é bem pior, assim, você captar recursos. Porque parece, mas é menor o tempo. Não, mas não tem nada a ver. Assim, o trabalho que é muito mais difícil. Como que você vê esse momento e o quanto vai sofrer o cinema brasileiro, tanto o longa-metragem como o curta-metragem, o documentário, para novas produções? Em relação ao documentário, ele de fato tem essa certa marginalidade, né, geralmente em relação à distribuição de recursos. Quando há editais, ele também é pensado, por vezes, de forma um pouco periférica, né, em termos de alocação de recursos, até mesmo em termos das salas de cinema, né, normalmente privilegia-se mais a ficção, por exemplo, ou mesmo a animação, né. Então eu acho que é um fenômeno, talvez, não é só brasileiro, né? Tem a ver com componentes históricos, assim, do lugar que o documentário, sobretudo desde da escola clássica, né, inglesa, o lugar que o documentário foi escolhendo para além da sala de cinema, né? Então você tem, por exemplo, um lugar muito mais, muitas vezes muito mais aceitação na televisão, né? Sim. Do que na sala de cinema. Enfim, é um modelo que se configurou um pouco. Agora, em relação à produção de modo geral, aí, independente do gênero, é uma coisa que eu olho com uma preocupação grande, assim, Fred, porque se a gente pensar, isso é um dado de alguns anos atrás, 3 anos atrás, 2017, né, o setor do audiovisual representava, e continua, efetivamente esse ano o número será muito diferente, mas algo em torno de 0,5% do PIB nacional. Né? Então,
gerando aí uma quantia de em torno de 25 bilhões de reais por ano, né? Então, quando a gente está falando isso, está falando todo mundo que trabalha no setor, todo mundo diretamente envolvido, né? É uma relação que muitos economistas conseguem chegar a cálculos assim, que quando o governo, por exemplo, o setor público viabiliza produções dentro da economia criativa, R$ 1 investido, né? Porque não é um fundo perdido, é um investimento. Você está empregando, você tá gerando receita, você está movimentando todo um setor cultural mercado, importante. Né? Sem dúvida. Você tem em torno retorno, né, para a questão, para a relação econômica do país de R$ 1,53, em torno disso, né? Algumas pesquisas vão dizer mais ou menos, mas em torno disso. Então, R$ 1 transforma-se em 1,53 na economia criativa, né? E ao mesmo tempo a gente vê um cenário onde diante de... felizmente agora, recentemente, o Congresso aprovou a lei Aldir Blanc, né? Que não é só para, infelizmente, Aldir Blanc, né? Que foi vitimado pela Covid, né? Mas, enfim, pelo menos essa importante lei conseguiu ser votada de apoio ao setor cultural, que não é restrito só à atividade cinematográfica, mas ampla, né? Então, um auxílio, enfim, pensado ao setor. Então, preocupa porque a gente, no Brasil, ainda tem essa especificidade, né? Vai ter que lidar com o retorno à normalidade, que acho que não vai ser mais a mesma coisa, todo mundo está pensando, né? O quão diferente será esse retorno, mas a gente demanda, enquanto setor, um setor que representa 0,5% do PIB, né, demanda que os recursos sejam de fato direcionados, né? A gente tem um fundo setorial do audiovisual congelado há quase 2 anos, né, sem que as produções consigam, então, os empregados, se você já está num contexto economicamente frágil, mais pessoas serão desempregadas, menos conteúdo nacional será produzido, e assim sucessivamente. O streaming cresceu a demanda absurdamente, estimam aí em torno de um ano para o outro 80% de crescimento, a demanda, cresceu o número de assinantes, o número de horas assistidas, etc., mas daqui a pouco haverá uma demanda enorme por produção. Se os streamings estão crescendo, deve haver quem produza. Né? Sim, e aí, se você estiver num país que, enfim, está esfacelado nesse setor, quem é que vai produzir? A gente vai ficar mais uma vez dependente sempre, né, do conteúdo estrangeiro. Né? Para fazer um comparativo com o futebol, eu acho engraçado, para a gente poderia pensar assim, imagina você que a gente assistisse aqui, lotasse estádios todos os anos, mas só assistisse nos estádios a 20% de partidas nacionais. 80% das partidas a gente está assistindo só os gringos jogarem. Sim, né? Sim. Só jogadores estrangeiros, enfim, e toda essa a riqueza gerada pelos times estrangeiros, etc., estivesse indo exatamente para outros países. Né? É mais ou menos o que acontece com o cinema. Em bons anos a gente assiste 20% de filmes nacionais no cinema. Em bons anos, excelentes anos. Né? A maioria dos anos a gente não chega a 20% de ocupação das telas. Né? Então, também algo que deve se debater, porque se os órgãos governamentais não pensarem bem as estratégias para o setor criativo, ele vai minguar ainda mais. Né? E a gente já estava num processo muito complicado. Né? Podemos citar também o exemplo da Cinemateca Brasileira. Eu ia falar isso porque eu conheço ali... abandonada. Conheço bem a região ali, né? Eu citei o Cine Jamor, na Vila Mariana, a Cinemateca que era um matadouro, a Cinemateca ali na Vila Mariana. Quem fazia... Maravilhosa a Cinemateca. Um ótimo lugar. As provas do Detran, de baliza, é tudo ali do lado da Cinemateca. Ali, tudo ali, do ladinho ali. Então quem é da região já sabe, conhece muito bem, assim, todo mundo sabe. Se não entrou, sabe que ali é a Cinemateca. E está nesse momento dramático, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, com chance de realmente fechar com produções, arquivos fantásticos do nossa história. Para quem é da TV, todo o acervo da TV Tupi está lá. Né? Assim, o patrimônio é incalculável. Né? O acervo do Glauber Rocha está lá, quer dizer, é uma das maiores cinematecas da América Latina, né? É absolutamente importante, que inclusive não estava conseguindo pagar a conta de luz. Né?
num lugar onde você demanda refrigeração para que os filmes não entrem em autocombustão, os filmes Sim. mais antigos e tal. Salários Então atrasados é são uma 3 meses, né? salários atrasados, uma situação catastrófica, né? E se você pensar não querendo ser bairrista, nada assim, né? Atribuir mais importância para um setor do que outro, mas assim, o audiovisual ele movimenta no PIB mais do que a indústria farmacêutica, por exemplo, né? E a indústria farmacêutica é evidentemente muito importante para um país, para Claro. produzir remédios, para produzir pesquisa, Sim. etc. Ainda mais aí no contexto de pandemia, a gente sabe disso, Com né? certeza. Então, é um setor que movimenta mais. Agora, pensa, a indústria farmacêutica ela consegue uma relação importante, né, de subsídio, enfim, sem Investimentos. número de possibilidades de investimentos, né, de parcerias com o governo para conseguir se manter, né, atuante, importante, enfim. O cinema, por que é que tem que ser ao contrário? Por que que a gente tem que, né, olhar para esse lugar como se ele fosse ameaça para alguma coisa e você congelar por 2 anos fundos que têm legalidade, né, Professor, fundo que tem parece que gastar no legalidade. cinema, parece que gastar no cinema se gasta mal, né? Parece que é algum dinheiro, Pois poxa, eu é, vou perder dinheiro investindo no cinema, por exemplo. Até pois é. se, né, parece que é um negócio, né? Poxa, vou perder meu dinheiro ali. É, Ah, tem que fazer isso aí, tem que é, investir, né? Uma uma, coisa meio. é, uma coisa que se disse recentemente, né, enfim, foi falado isso. Ah, se alguém quer fazer um filme sobre tal assunto, pega o dinheiro dele e faz, tal, né, alguma coisa assim. Né? Tudo bem, né? Se você pensa no caso um americano, vai lá, que tem uma produtora média e ele faz um empréstimo no banco a juros baixíssimo, baixíssimo, né? Ele consegue talvez rentabilizar com aquele filme, pagar bem e ainda ter um Sobrar lucro. a grana. No Brasil, você não vai conseguir emprestar dinheiro para fazer um filme, Não. né? Então você tem que ter uma E se relação. conseguir, é rezar para tentar empatar, né, professor? Pois é, pois é, né? Então tem todos esses desafios e, enfim, né? Então é uma coisa além da pandemia que a gente vai ter que pensar, né? Assim, é um setor fundamental. Eu sou também da atual diretoria da Associação Brasileira de Documentaristas, né? Da regional aqui de São Paulo. E, enfim, acho que a gente eu, né? Manifesto isso aos alunos também com frequência, que a gente tem que pensar, tem que pensar como é que as produções viabilizam, sim, né? Tem que lutar para isso, porque não há, se a gente olhar o exemplo, então, do Oscar, né? A primeira vez na história que um filme não americano ganha o Oscar de melhor filme, né? É um filme sul-coreano. E se a Sim. gente analisar, não faltam análises em língua portuguesa, inclusive, do fenômeno sul-coreano, você vai perceber que houve um processo contínuo, intenso, né, de relação de incentivo à produção nacional cinematográfica, valorizando, de modo que os filmes sul-coreanos hoje no mundo são reconhecidos com um grau, com um critério importante de qualidade. Estão presentes nos mais diferentes festivais, estão presentes, né, enfim, em salas de cinema do mundo todo, né, por um determinado ciclo, né, sucessivos governos entendendo a importância, né, da cinematografia para o próprio país, né? Então, no Brasil a gente está sempre, parece que num recomeço, né? E aí vem uma pandemia no meio agora para ajudar Nossa. um bocado esse Ajudar um setor, né? pouquinho, né? E com essa crise que tá, começa a se cortar exatamente a área de educação, Uhum. diversão, né? Cultura. Cinema, cultura Uhum. e esporte, por É. exemplo, que eu falo não do futebol, eu esqueço futebol, mas, por exemplo, a gente está seria ano Uhum. olímpico, mas é pré-ano olímpico, agora que a Olimpíada foi para o ano que vem. Os atletas estão Entendo. sofrendo muito. Muitos perderam patrocínios, perderam verba do governo, é mais difícil ter um Bolsa Atleta, por exemplo, hoje. Então você imagina o quanto Uhum. que coisas são importantes, que é educação, cultura Uhum. e esporte. Isso é importante para uma formação de um cidadão. O quanto que a gente Uhum. está sofrendo com isso, né? Então realmente é preocupante tudo, né? É. E sabe que é interessante essa reflexão, né? Eu vi com alguma frequência as pessoas manifestando essa reflexão e me parece muito interessante. Notem assim, note amplamente como as pessoas ficando mais em casa, se tem um certo consumo que não cessou, assim, ou que talvez se intensificou mais. É o consumo da arte, né, é o Sim. consumo da cultura. Então as pessoas, felizmente, por um outro, talvez gastando menos tempo em transporte, puderam eventualmente ler mais, né, puderam eventualmente Exatamente. assistir mais filmes. Né, quer dizer, a cultura é patrimônio, a cultura deve fazer parte, né, da existência assim, intrínseca ao ser humano. Então,
enfim, né? A gente vai ter que lidar com essas relações. Já estávamos, antes da pandemia, Já. no contexto anterior da pandemia, já assim, enfim, manifestando preocupações, né? Que de fato o setor seja levado a sério, né? Necessário. Mas o cinema não é inimigo de ninguém, o cinema é essencial, né? Ele é um aporte para a diversidade do país, deve ser assim, né? Então tem que ser entendido na sua devida importância. Com certeza. Professor, eu quero primeiro agradecer o papo, a conversa, espero que você tenha gostado, eu gostei bastante, é bom sempre falar de outros assuntos, eu gosto muito assim, de poder falar de outros assuntos, né? Eu acho muito importante, até como uma prestação de serviço para as pessoas que estão acompanhando aqui, não só os seus alunos, o pessoal da FAM, quero agradecer mais uma vez e dessa forma também contribuir de algum momento, de alguma forma, de alguma maneira também, para que a gente possa trocar ideias e as pessoas estarem pensando, poxa, voltar para as aulas, né, quando tiver realmente não só essa parte virtual, mas quando voltarem com outros pensamentos também, com outros incentivos, com outras inspirações para uma sequência aí de uma carreira, porque, claro, a intenção, a partir do momento do aluno estar na faculdade, é de buscar uma sequência numa carreira tão bonita que é nessa parte de cultural também. Muito obrigado pela atenção. Se quiser deixar algum recado para os seus alunos, fique à vontade, por favor. Obrigado a você, Fred. Eu sou um otimista incorrigível, né? Acho que o otimismo ele tem uma certa dose de uma vacina aí para gente, mental. E, né, se eu pudesse dizer isso aos alunos, às alunas, ou mesmo quem está no setor, né, eu acho que a gente pode sim ficarmos otimistas, porque apesar de tudo, né, o mundo demanda cada vez mais audiovisual de qualidade, né? A gente tem um consumo cada vez maior, mais intenso. E, portanto, demanda mais profissionais habilitados, capacitados, sensíveis, né, plenos para realizar isso tudo que é necessário. Tá? Então, agradeço muito, Fred. Obrigado pela sua audiência, pelas lives que você tem feito. E obrigado, estou à disposição aí. Legal, muito obrigado. Um abração, então, professor. Vou até dar um tchau aqui. Obrigado, professor. Um abração. Valeu, o professor Caio de Salve Lazaneu, tanto a Camila, do Comunicafam. Obrigado, pessoal do Comunicafam. Muito obrigado, gente. Pati, obrigado pelo contato. Ao João, a todos que participaram aqui. Eu estou aqui na contagem regressiva, que já acaba. Mas muito obrigado a todos os alunos que participaram aqui. Sucesso para vocês na carreira, no curso que vocês estão fazendo na FAM. Desejo realmente sorte. Às vezes parece que o cenário fica um pouco negativo, mas na verdade depende da gente também fazer com que isso possa melhorar e seja algo positivo para nós. Muito obrigado, viu, gente? Amanhã, 7 da noite, tem live direto dos Estados Unidos. Vou conversar com a Graziele Crisol, foi auxiliar de arbitragem, está lá na Califórnia e vai falar um pouquinho sobre como que é o futebol lá nos Estados Unidos e o que ela anda fazendo na área de turismo, na área de inglês. Ela vai contar para a gente, ela que apitou em São Paulo e está lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Bom final de semana a todos, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Minha filha Carolina aparecendo. Tá ótimo. Um abraço, gente. Muito obrigado. Tchau.